Entre as muitas histórias de fé e fidelidade registradas na Escritura, uma das mais notáveis é a de Daniel e o banquete do rei Belzazar, quando uma misteriosa escrita apareceu na parede durante uma noite de festa na Babilônia. O império vivia seus últimos dias de glória e a cidade parecia inexpugnável. Dentro do palácio, o rei celebrava sem imaginar que o próprio Deus estava prestes a intervir, mostrando que seus propósitos jamais são detidos pelo orgulho humano. A sala do banquete era iluminada por centenas de lamparinas. O som das harpas e flautas misturava-se ao murmúrio dos convidados. Belzazar, neto de Nabucodonosor, erguia uma taça de ouro, uma das que seu avô havia tomado do templo em Jerusalém, e, com um sorriso desafiador, propôs um brinde aos deuses da prata e do ouro. "Hoje celebramos o poder da Babilônia", exclama ele, rindo enquanto as taças sagradas circulavam entre os nobres. As risadas multiplicavam-se e ninguém parecia perceber o vazio espiritual que cobria aquele salão. Mas subitamente um silêncio pesado tomou o ar. Um dos músicos deixou o instrumento cair. O som metálico ecoou pelo chão de pedra. No muro oposto ao trono, uma mão apareceu, apenas a mão, luminosa como se fosse feita de fogo branco, e começou a escrever palavras desconhecidas. Os rostos dos convidados empalideceram. O rei cambaleou, o vinho escorrendo pelo manto. "Tragam os sábios, rápido!" gritou ele, apavorado. Ninguém conseguia compreender aquelas letras misteriosas. Durante horas, magos e astrólogos foram chamados, mas suas respostas eram vagas e confusas. O rei chorava de raiva. Foi então que a rainha-mãe entrou no salão, calma, quase serena. "Meu senhor", disse ela, ajoelhando-se, "há um homem em teu reino em quem habita o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu avô, ele revelou sonhos e enigmas. Seu nome é Daniel." O rei, desesperado, ordenou: "Tragam-no e o vistam com púrpura se me der resposta." Daniel, então já idoso, foi conduzido ao salão. Seu olhar era firme e havia paz em suas palavras. "Falaram de ti, Daniel", começou Belzazar, tentando recuperar a dignidade. "Dizem que tens sabedoria excepcional. Lê o que está escrito e te darei uma corrente de ouro e o terceiro lugar no reino." Daniel observou as taças sagradas sobre a mesa e respirou fundo. "Guarda teus presentes, ó rei", respondeu ele com calma severa. "Não busco recompensas, mas falarei o que Deus determinou." Seguiu-se um silêncio profundo. Apenas o estalar das tochas quebrava a atenção. O profeta recordou ao rei o passado. "Teu pai Nabucodonosor foi grande, mas tornou-se soberbo e Deus o humilhou. Tu, porém, não aprendeste. Ergueste teu coração contra o Senhor dos céus. Profanaste os vasos da casa dele e louvaste ídolos que nada veem nem ouvem." O tom de Daniel era firme, mas não havia ódio em suas palavras. Ele sabia que cada advertência vinha acompanhada de misericórdia, uma última chance para o arrependimento. "Eis, portanto, a interpretação. Mene, Deus contou os teus dias e pôs fim a eles. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Upharsin, teu reino será dividido e entregue aos medos e persas." O salão mergulhou em pavor. Belzazar tentou disfarçar a angústia com gestos de honra. "Vistam-no com púrpura", ordenou, como se ignorar o juízo pudesse adiá-lo. Daniel abaixou a cabeça. Sabia que Deus não tardaria. Naquela mesma noite, enquanto o vinho ainda estava sobre as mesas, o exército medo-persa atravessava o rio e tomava a cidade sem resistência. O rei morreu em sua própria festa, e Ciro assumiu o trono, cumprindo as palavras que Deus havia revelado. Nos dias seguintes, Daniel permaneceu fiel. Agora servia sob outro rei, mas seu coração nunca pertenceu à Babilônia. Quando perguntado por um novo oficial sobre a coragem de falar a um rei enfurecido, respondeu com serenidade: "Quem teme a Deus não teme homens. As paredes do palácio são grandes, mas não maiores que a verdade divina." E essas palavras corriam entre os servos e entre os exilados judeus como um lampejo de esperança, lembrando a todos que a integridade é mais forte que o poder dos impérios. A história de Daniel diante de Belzazar é uma lembrança viva de que Deus continua soberano sobre todas as nações e tempos. Quando o orgulho humano tenta ocupar o trono, a mão de Deus escreve sobre as paredes da história. Daniel enfrentou reis e ameaças, mas permaneceu firme porque sabia que o Senhor governa sobre tudo. Sua fidelidade silenciosa se tornou um testemunho que atravessou séculos. Ele não buscava recompensas, apenas temia ao Senhor e obedecia à sua voz, mesmo quando isso poderia lhe custar a vida.
Hoje, em meio à correria e aos palcos modernos das nossas cidades, ainda se erguem banquetes de vaidade, onde o coração humano tenta roubar a glória que pertence a Deus. A lição daquele salão babilônico ecoa até nós. Todo o poder humano é efêmero, mas o reino do Senhor permanece para sempre. Antes que as paredes do nosso tempo revelem suas mensagens de juízo, somos convidados a olhar para dentro e pesar nosso coração diante da balança divina. Quem permanece fiel, mesmo em meio à confusão, descobre que Deus honra aqueles que o honram. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para que mais pessoas se lembrem de que a fidelidade a Deus permanece quando tudo ao redor desmorona.